Olá, bom dia, tudo bom? A paz do Senhor e para todos. Gostaria de agradecer porque eu estou tendo uma oportunidade hoje de fazer um vídeo sobre minha vida, sobre meu testemunho, sobre o porquê hoje eu sou cristão, o porquê eu aceitei Jesus Cristo como meu único Salvador e contar como foi a minha trajetória até aqui hoje, em 2026. Meu querido, eu nasci no ano de 1971, tenho 55 anos, nasci no Engenho São João, um vilarejo do município de São Lourenço da Mata, e fui criado em outro engenho, chamado Engenho Rodízio, já do município de Paudalho. Eu sou de uma família humilde, sou de uma família que eu quero dizer que são folclórica, né? São uma família que muito ligada ao carnaval, ao maracatu, à ciranda, ao caboclo de lança, ao caboclo linho, que é o caboclo nativo, né? E eu estava deixando essa parte para falar para as pessoas. Até então eu não tinha pensado em fazer um vídeo sobre isso e resolvi fazer. Eu com 7 anos de idade comecei a trabalhar no campo, na roça, por minha família ser muito humilde, precisava de trabalho. Como eu não fui criado nem com os pais, fui criado com minha avó Maria, e faleceu há um tempo atrás, dormiu no Senhor. E eu fiquei criado naquele meio junto com minha irmã, minhas 2 irmãs, Thelma e a outra chamada Marinalva, e os meus primos, casa da minha avó. Meu amigo, a gente sofreu muito, passamos muitas necessidades, mas a minha necessidade que eu passei não chegou um terço do que minha avó passou por nós. Eu presenciei muitas vezes ver minha avó deixando uma comida que era para ela comer, para ela se alimentar, ela deixar, ia trabalhar com fome para a gente ficar, para alimentar-se com aquele pouco de comida que tinha. E era uma comida caseira chamada beiju, que era um tipo de uma bolacha feita de massa de mandioca e com garapa, porque não, a gente, por ser criança, não gostavam de dar café e suco era muito. Poucas pessoas tinham o suco em casa, a não ser na época das frutas, porque aí tinha manga, caju, abacaxi, maracujá, laranja ou limão, aí tinha. Mas a fruta mais que a gente tinha no sítio da gente era banana, tinha café, jaca, caju, manga, pitomba, azeitona, isso a gente tinha. Minha família todinha vivia enrolado, né? Porque trabalhava a semana toda, quando era no final de semana, iam participar de festa folclórica, tipo maracatu, ciranda, ia ensaiar o ano todinho para quando chegar no mês de fevereiro, sair pela rua arrecadando dinheiro ou brincando, fazendo o carnaval, a festa da época, né? E a mesma sucessivamente, quando chegava a festa junina, também fazia o mesmo aparato que tinha, sabe? Mas eu era criança e estava sendo treinada para isso. Eu já estava ensaiando a cantar, a fazer versos no maracatu. E eu lembro que eu tinha um tio, que já faleceu também, tio Antônio, que ele era um mestre, tinha uma venda, tinha uma bodega, né, que a gente chama aqui na roça de bodega, e tinha todo final de semana, no sábado,
À noite tinha o ensaio da ciranda, do maracatu e dos blocos, que eram as músicas que a gente ia colocar para cantar quando chegava a época de carnaval. Pois bem, do outro lado tinha outro tio que também já se foi, que gostava de toque. Até então eu não sabia o que era toque. Eu pensei que toque era um negócio, uma brincadeira qualquer, mas não era, tá? Toque, para quem não entende, aqui no Nordeste é conhecido como Xangô. É onde a turma se vão para lá e tem aquele batuque, a turma faz os seus pedidos, aí bota naquele salão onde dança, onde bate os atabaques, aí faz cântico, né, que eles cantam louvando aos espíritos, os espíritos deles, né, dos antepassados, segundo eles, e se reúne ali, normalmente nos sábados também, tá? E eu comecei a frequentar esse tipo de lugares. Mesmo com pouco entendimento, mas já sabia me reunir com as pessoas, já marcava passo, já cantava, já me alimentava, muitas vezes me alimentava do, dos manjares, né, dos deuses dele, que botava ali no final da sobra, e a gente ia lá comer apimentado, aquelas coisas e tal. Participava do mesmo jeito, tá? Isso aos 7 a 8 anos de idade. A minha família tudo fazia parte disso. Logicamente, é natural que eu, como filho, né, ali no meio, assim, meu pai tá, minha mãe tá, meu pai não, meu padrasto tá, minha mãe tá, menos minha avó. Minha avó não gostava de participar, não, tá? A minha avó sempre foi separada. Mesmo sem ser crente, mesmo sem ter uma fé firmada, ela não pertencia, ela não fazia parte desse tipo de festividade, não. Apesar dela ser muito carismática na parte da Páscoa. Chegava na Páscoa, minha avó tinha, desculpa, tinha uma particularidade que era incrível. Quando chegava na semana da Páscoa, ela cobria todos os quadros com pano, escondia as agulhas, tá? Ninguém pegava em agulha. E na sexta-feira santa ninguém lavava roupa, não costurava, não pescava, não fazia comida. A comida tinha que ser feita na quinta-feira, tudo guardadinho. Para esse dia era exclusivamente para procurar uma palavra, eu acho que era o dia da aleluia, não estou bem lembrado, mas era isso, o dia da aleluia, na Bíblia. E tinha que achar, porque se não achasse complicava. Segundo ela, se não achasse morria. E a gente foi criado em dois termos, né? Tanto cultural, folclore e tal, aquelas coisas todinhas. Mas no meio dessa família todinha, tinha uma parte que era cristã. Era cristã, começando pela irmã da minha avó. Minha tia Flora, que hoje ainda vive, está com seus 90 e poucos anos, ainda vive. Minha avó faleceu, infelizmente. Eu sinto esse vazio até hoje. Esse vazio só é fechado no momento que eu lembro que ela dormiu, desculpa, dormiu no Senhor, dormiu uma mulher cristã, firme na palavra, tá? E que pena que eu não tive o privilégio de hoje, casado com a idade que eu tenho, ter minha avó ao lado. Eu sinto muita falta. Porque eu via a necessidade que a gente passava, eu via o sacrifício que ela fazia para nos manter. Muitas vezes eu já via ela chorando, a minha casa era de taipa, a casa da gente era de taipa, e ficava brecha nas paredes, nos buracos da frecha das varas, com o barro. Muitas vezes eu via ela chorando, passando necessidade, comendo uma bolacha, um pouco de café de pilão, enquanto a gente estava comendo ali vocês não vão saber o que é, tá? Mas uma farofa, muita gente não conhece o que é isso, nem uma polenta, puro. Puro. A gente aqui tinha uma carne chamada fígado alemão, que era um fígado de boi salgado, muito salgado.
E muitas vezes era um pedaço menos de 10 centímetros para dividir para 6 pessoas. Um ovo era dividido para 2. Isso chamou muita atenção porque eu via a fome que ela passou para nos sustentar. Mas isso vai ficar para uma nova parte que eu vou mencionar depois. Mas aí essa parte da minha família começou a tentar me levar para a igreja. E eu fui. Imediatamente não, mas com o tempo eu fui, porque tinha uma programação chamada Os Trapalhões. A gente ouvia falar que a gente não tinha televisão, né? Mas no bairro de Xande Cruz tinha, encostado à igreja, tinha uma casa que vendia chup-chup, VIP, ou picolé de bolsa, de saquinho, depende do lugar onde você está, o nome muda. E tinha uma televisão. Essa mulher tinha uma estratégia bem interessante, sabe? Porque ela abria, fechava as portas para ninguém entrar, claro, e abria uma janela bem pequenininha. E a gente pedia para comprar, aí a gente comprava e ficava brechando os trapalhões. Ela não fechava completamente a janela, mas deixava ela inclinada, uma brechazinha para a gente assistir. E a gente começava a assistir os trapalhões. Engraçado é que os trapalhões começavam às 19 horas, justamente no horário do culto, e terminava exatamente no horário do culto quando terminava. A gente ia. Mas ao ida e vinda à igreja, com o tempo, eu fui gostando. E chegou um momento que eu cheguei na igreja e estava cantando um hino dos embaixadores de Sião. Estava cantando não pelo embaixador de Sião, mas pelo um conjunto que existia na igreja. E a maioria desses componentes eu acho que já dormiram no Senhor também. E estava cantando, o nome do hino era Geração Florida. Esse hino me chamou a atenção e eu comecei a gostar. E chegou um determinado momento em que eu levantei a mão, me confessei, ia me confessar e aceitei a Jesus como meu Salvador. Mas aí, meu amigo, começou agora um grande problema. Pense num grande problema que eu tive. Por que o grande problema? Bom, como vocês já viram, a minha família, a maioria, era envolvida com questão cultural. Meu pai bebia, minha mãe bebia, meus tios bebiam, tudinho gostava de ciranda, maracatu, mestre de mestre sala, esse negócio de toque, todo mundo gostava. Não podia ver um barulho de festa que eles iam. Eu não ia porque era criança e se eu levantasse a voz, levava um tabefe por ali, um tapa, saquetava, ia chorar, mas não ia. Mas meu tio começou a me levar, não para a festa fora, mas a festa que existia ali ao redor da nossa casa, que era a casa dos tios, onde tinha essas brincadeiras culturais. Eu já estava me preparando, já estava fazendo verso, já sabia cantar os termos maracatu, e num determinado momento, eu pensava mesmo que eu ia me tornar aquilo, porque quando eu chegava na casa do meu tio, também falava em Deus. Antes de entrar no maracatu, ou uma ciranda, alguma coisa, todo mundo falava em Deus. Aí fazia a oração, a reza, né? Ou consagrar aquele solo. E para primeiro começar maracatu, isso foi me chamando a atenção com o tempo. E eu ia para casa do outro tio, que era o dia do toque, que é o Xangô, como vocês sabem. Também fazia um tipo de uma reza. E agradecia a Deus por aquele momento. E, né, fazia aquela mesma coisa. Eu fiquei pensando, como? Como é que pode Deus estar operando na igreja e operando no centro de Macumba, na sede de carnaval? Será? É o mesmo Deus que eles estão fazendo? Isso me chamava atenção. Eu, por ser uma criança, me chamou muita atenção. Mas, né, fazer o quê? Eu ia para a igreja. E no final de semana, eu vinha para o Maracatu cantar.
Meus tios diziam, não influi muita coisa não. Na igreja tu ouve a palavra de Deus, aqui a gente ensaia, é normal. Mas foi com o passar do tempo, meu querido, que as coisas começaram a mudar. Eu comecei a entender mais um pouco da palavra de Deus. E eu comecei a deixar essa parte de cultural. Comecei a ir para a igreja. Conheci alguns amigos, tá? E que me levavam também, que era a minha antiga professora. Vocês não vão saber o que é também, se assim, há uns 40 anos atrás, eu acho, uns 40 e poucos anos atrás, chamado Mobral. O Mobral, um passo a mais. Era o nome do livro. Novo Nordeste. Eu trabalhava, como vocês sabem, desde os 7 anos, numa granja na roça, trabalhando na roça. Estudar, estudei pouco, porque não tinha tempo. Se eu não ganhasse o dinheiro, eu trabalhava, mas não via o dinheiro, tá? E o meu dinheiro, quando eu chegava no dia de receber, meus pais iam lá e tirava o dinheiro, eu não ficava com nada. Era um cruzeiro, um barão, o cartão chamado de um barão eu recebia, e desse um barão eu não via. Não via nada. Até depois eu comecei a ficar com meu dinheiro, mas muito tempo depois. Nunca tive uma roupa comprada assim, vou comprar uma roupa para meu filho vestir. Não, não tive. A minha primeira roupa que eu tive foi uma calça quadriculada, um sapato chamado Cavalo de Aço, tá? Eu acho que é por isso que eu gosto de camisa quadriculada. Eu acho que desde o meu passado antigo eu já vestia. E eu ganhava essas roupas pelo meu pai verdadeiro, biológico, tá? Não que meu padrasto que me criou seja uma pessoa ruim, não, ao contrário. Só que ele, deixa pra lá, ele tinha uma pessoa que controlava ele e ele não tinha muito poder, não. E essa pessoa era minha mãe, tá? Minha mãe não é, amo minha mãe. Graças a Deus que ela tá viva hoje, ela vive com a gente aqui na casa, mas minha mãe era osso duro, viu? É osso duro. Chicote rajava quando ela queria uma coisa e você não atendia. E graças a Deus hoje eu sou um homem formado, talvez, ou tenho certeza, pelas pizzas que eu levei e por escarão, os puxão de ureia, né, que eu levava. Meu padrasto era uma boa pessoa. Nunca, nunca me fez mal, ao contrário, fez mal a ele mesmo. Bebia muito e por esse estrago de vida dele, terminou indo muito mais cedo do que ele imaginava, tá? E, desculpa, e por isso mesmo a gente vivia num dilema que a gente morava com a nossa avó. Já viu por mais ou menos o motivo que eu morava com a minha avó. Que em casa não dava não. A gente apanhava muito e trabalhava muito, vivia pouco, tá? A gente chegava de 4 horas da tarde, igual os outros, igual os adultos, quando trabalhava, não largava de 3 horas, que é criança, larga mais cedo não, largava no mesmo horário, e quando chegava em casa ainda botava 8 viagens d'água, de uma cacimba para casa, para encher um negócio chamado forma, ou jarra, encher d'água, e deixava as latas dos pais para eles tomarem banho. Tá? Enquanto não fizesse isso, você não largava. E o colégio começava de 6 horas da tarde, quando eu chegava no colégio era 7, eu chegava cansado, e assim foi sucessivamente a minha vida. Chegando num determinado momento da minha vida, meus pais resolveram a sair do sítio. Resolveram abandonar o sítio. Mas eu era pequeno ainda, não tinha tanto poder. E abandonamos o sítio e deixou a minha avó sozinha, minha avó Maria, ficou no sítio sozinha. Já não era aposentada ainda, mas já tinha uma certa idade. E fomos embora para morar em uma granja, tomar conta de uma granja, meus pais. Passamos um bom tempo tomando conta dessa granja. Depois retornamos de novo para o sítio, mas não para o mesmo lugar, já para outra parte. E dali meu pai arrumou um negócio do sem terra, que era a reforma agrária do INCRA. Hoje existe, esse lugar é muito bonito, por sinal. Hoje está muito bonito, povoado. Acabaram com o meio ambiente, mas ficou muito bonito.
acabaram com as florestas, no caso, né? A turma planta, é um lugar de plantação. E nesse negócio, o meu pai foi morar lá, nesse barraco. Ali eu tive a oportunidade de conhecer um grupo de canadenses que pediu a minha mãe para me levar. Minha mãe não deu. E tive a oportunidade de uns americanos também, pedir a minha mãe para me levar, me formar, né? Vou formar esse filho, vou levar, deixa, ele vai estudar, ele vai voltar, você vai ficar com o endereço, vai ficar com o contato da gente em Recife, tal. A LBV também, Legião da Boa Vontade, se não esteja enganado, ali que fica no Ilha do Leite, nos Coelhos, também tentaram me levar para me ajudar, porque a minha vida era difícil, tá? Muito difícil. Não só em casa, mas no trabalho, no colégio, porque eu estudava, dormia muito no colégio, chegava em casa cansado. E em determinado momento a gente vai ficando, né, queira que não, cansado novo. Cansado novo, uma pessoa nova cansada. Mas aí meu pai resolveu sair do sem terra e trocou o barraco dele numa casa, numa cidade chamada São Lourenço da Mata. Meu querido, eu vou lhe dizer, realmente era uma época que eu não queria ter passado. Era uma época que eu queria apagar da história. A cidade de São Lourenço da Mata, não a cidade, não o povo da cidade, mas sim o costume de algumas pessoas que ali tinha. Que eu morava em sítio, não conhecia muita coisa. E quando eu fui morar na cidade, encontrei um familiar bem mais distante, né? Não era nem primo, né? O primo terceiro, eu acho, por aí. E que começou, eu nunca tinha visto energia, som, os negócios, né? Aquilo ali me cativou, disse, isso é um lugar assim, muita gente passando. E numa dessa, eu fui convidado para jogar bola, eu gostava muito de bater bola, jogar bola, muito bom. E pela primeira vez eu conheci um grupo de amigos. E esse grupo de amigos disse, ó, para tu se sair bem aqui e tal, não pode ficar morgado, olha a palavra morgado, não pode ficar morgado aqui e tal, vamos fazer, tomar uma dosezinha tal, com limão, coisa pequena, é só para liberar a mente. Tá bom, vamos embora. Aí foi o meu primeiro passo que eu dei para o álcool. Foi o primeiro passo que eu dei para o álcool. Meu amigo, é por isso que as pessoas dizem, abriu a porteira, não passa só os gado, tá? Passa gado, passa cachorro, passa todo tipo de animal. Fechou a porteira, só passa quem você quer. Mas depois que você abre a porteira, todo mundo tem acesso. E nesse acesso, meu querido, eu passei uma dificuldade muito grande, que aí meu pai era empreiteiro, trabalhava numa empresa chamada Geoteste, que fechou, um antigo hotel, muito bom esse hotel, chamado Hotel Posada do Vale, um hotel que também fechou. Apesar da história desse hotel, eu vou contar para vocês, muita gente conta ela, mas sem ter certeza. Conta porque ouviram falar, tá? Ou porque passou só uma vez lá e descobriu, mas não. Eu vou contar a história desse hotel em outra ocasião, vocês vão ficar impressionante o quanto esse hotel era bom. E por que ele fechou? Depois eu conto para vocês. Mas vamos voltar à minha vida. A minha vida se resumiu quando eu entrei no mundo das drogas. Mas antes das drogas, o meu pai, que era empreiteiro, adoeceu. Meu pai começou a sentir dores no peito, meu pai começou a sentir muito cansado, meu pai não conseguia mais andar direito, começou a sentir os pés inchando, formigando. Meu pai teve um AVC. Desse AVC, ele recuperou, lógico, recuperou-se, descobriu que estava com problema numa válvula do coração e tinha que se operar urgente, bem urgente.
Meu querido, primeiramente agradecer a Deus por Ele ter me dado tanta força para continuar, porque não é todo dia que acontece isso, mas nesse caso meu pai adoeceu de verdade e foi uma turbulência na nossa vida. A gente tinha casa alugada, a gente tinha a vida teve mais ou menos. Passava necessidade do mesmo jeito, até hoje eu não entendo também, tá? Trabalhava, tinha 5 pessoas que trabalhavam com meu pai, umas 5 ou 6, fora a família, e mesmo assim, as pessoas que trabalhavam para a gente não passavam necessidade que a gente, como dono do serviço, passava. Mas por que, primo, passava? Por causa da desorganização que existia dentro do meu lar. Existia uma coisa dentro do meu lar que eu vim entender depois de muito tempo. Eu vim entender, tá? A gente foi morar perto de um terreiro também, um terreiro de macumba, tá? Que era a família da gente ainda por longe, mas era. E minha mãe e meu pai andavam muito para esse lugar, muito. Meus tios, eu tenho um tio hoje que vive perturbado, ele vê coisa, já foi crente, cantava. Hoje ele vê coisa, não consegue dormir, ele vive com uma faca dentro de casa, olhando, dizendo que tem gente conversando com ele e dizendo que vai matá-lo. Ele vê gente saindo de dentro da terra e ficando em pé. Para você ver a consequência do que eu vivi e ainda observo em algumas pessoas até hoje, tá? Mas meu pai adoeceu, foi às pressas se operar, operou-se no Hospital das Clínicas, aqui em Recife, e ficou impossibilitado, e agora é eu que vou tomar conta da casa. No ano de 1986, comecei a trabalhar na cidade de Tabajara com um primo meu, arrancando toco, tá? Eu vim uma vez por semana para trazer o alimento para dentro de casa. Aí depois eu assumi o serviço que era do meu pai. Eu vou contar isso a vocês em outra história, que é a mesma história do hotel que eu disse a vocês. Depois eu conto a vocês como foi que aconteceu. Mas essa parte não é sobre o hotel, é sobre a minha vida. É por isso que eu estou contando a minha parte. Depois, em outro vídeo, eu vou comentar sobre a cidade de Tabajara, sobre o hotel Pousada do Vale, sobre a fazenda São Francisco. Essa é onde a gente trabalhou para manter a família. E nesse meio termo, eu saí de casa, a minha vida não era tão boa de tanto trabalhar, mas eu acho que era mais estresse. E num determinado tempo eu fui trabalhar. Quando eu voltei, cheguei em casa, encontrei meu pai dormindo num colchão no chão, a casa sem nenhum móvel. E minha mãe morando com outra pessoa na frente da nossa casa. Levou tudo. Meu pai operado do coração, poucos dias. Minha mãe morando com uma pessoa na frente da casa e a casa da gente sem nada. Aí essa outra pessoa ameaçou a nos matar, mas eu tinha um irmão que também morreu por conta do vício. Conto vocês também depois detalhado. E foi uma parte difícil que para eu já imaginou um filho ir para uma delegacia da queixa da sua mãe para trazer os móveis de volta para dentro de casa. Essa pessoa fui eu. Não sinto orgulho disso não, tá? Eu não sinto orgulho de ter feito isso não. Mas era necessário naquele momento para que o meu pai não morresse. Ele já estava sofrendo demais. Um homem que trabalhou muito e agora está dentro de casa, sem ter o que comer, onde dormir, porque outra pessoa usufrui daquilo que ele plantou. E eu não aceitava isso.
Aí, ajeitou, resumindo, voltou ao normal depois de um tempo. Minha mãe só via pintada de vermelho. E para vocês que não sabem, ela tomava uma dose de cachaça, eu não sei se vocês conhecem como cachaça, como aguardente, não sei, mas era cachaça, e se transformava e dizia que estava com uma tal de pomba gira nela, toda de vermelho, pintava a unha, beiço, cabelo, roupa, tudo de vermelho. Saía no meio da rua, pintando e bordando. Isso não é uma coisa muito agradável de se dizer não, tá? É uma coisa perigosa demais, é uma coisa que você não deve mexer com aquilo, deve orar a Deus para aquilo sair. Mas quando você é o sujeito principal que abriu a porteira para um demônio desse entrar, para essa porteira ser fechada e limpar o ambiente, tem que ser muita oração, tem que ser jejum, porque não é de todo jeito que se tira isso não. Mas deixa eu te dizer o que aconteceu. Depois disso tudinho, eu já estava envolvido com álcool e começou a época, era uma parecia coisa de sei lá, não sei explicar, mas era uma coisa do momento chamado baile funk. O baile funk. O baile funk levou muita gente para a sepultura. Levou muita gente para trás das grades. Hoje tem muita gente aleijado, tem muita gente com sequela grande por causa do baile funk. Não tem um baile funk, estou dizendo um baile funk, não tem um baile funk que não tenha droga envolvida. Não tem, não existe. Álcool, droga e prostituição. Não tem um que não tenha. Olha, isso lá atrás, eu estou falando de 40 anos atrás, mais ou menos. Uns 40 anos. Isso lá atrás, imagina hoje. Eu ia para uma cidade, um bairro chamado Penedo, em São Lourenço da Mata, e no baile funk eu conheci pela primeira vez o que era droga. Droga pequena, não era droga grande não, tá? Comecei a tomar Rupinol com Coca-Cola, cerveja, que era para dar o tchan, a turma chamava o tchan. Aí a gente também, eu conheci um baile funk da antiga e hoje não existe mais, a Fiat Lux, uma fábrica de fósforo, aqui em São Lourenço da Mata. E baile funk do BenTV Futebol Clube, que hoje é a antiga garagem da Metropolitana, não sei nem que existe ainda essa sede. Mas foi ali que eu comecei a cair nas drogas. Entrei nas drogas. Não foi uma coisa muito boa, não. Comecei a fumar maconha muito cedo. Cheirar cola. Chá de trombeta, que eu não sei nem o que era, misturado com Roupinol. A cocaína não, porque a cocaína era muito cara na época. Hoje está acessível, as pessoas estão comprando armazena com fermento, misturado com carbonato, com bicarbonato, que, que a turma usa pensando que é a cocaína pura e não é. Mas antigamente a cocaína pura era muito caro. Mas a gente tinha algumas fontes que trazia também pra gente, tá? E, e na época não era bandido que trazia pra gente, não. Não vou dizer, logicamente, mas a cocaína, a maconha sim, a maconha tinha gente da gangue, gente que plantava, trazia pra gente, a gente comprava e usava, mas a cocaína não, a cocaína além de ser restrita era pouco, era só uma vez por semana, normalmente no baile funk, mas quem trazia normalmente eram as pessoas que vinham da segurança ao baile funk. Trazia, usava a própria viatura usava o Estado, para falar a verdade. Usava o Estado e trazia a própria droga para a gente. Como dava dinheiro demais, aí cada pessoa daquela ali, na época, não me lembro muito, mas era dinheiro, viu? Era dinheiro. Era muito dinheiro.
Porque, para você ter uma ideia, na época eu tinha uma bicicleta Monarch, ó, a coisa mais linda, sensação do momento, todo mundo de olho na minha bicicleta. E 2 vezes que eu usei cocaína, eu vendi a bicicleta. Tem que vender para pagar ao cidadão, porque do mesmo jeito que é antigamente, que é hoje, antigamente também. Se não pagasse, morria. Mas a gente ia para o baile funk, comecei a entrar nas drogas. Agora vem uma parte interessante, bem interessante. Fui expulso de casa. Minha mãe, minha mãe disse que eu poderia ser qualquer coisa. Podia ser um homossexual. Na época não dizia isso não, tá? Dizia outra palavra que eu não vou dizer agora, porque se disser é preconceito, e a turma pode até mandar me buscar em casa, não vou dizer. Mas podia ser qualquer coisa, menos um drogado. Mas as drogas entrou na minha vida através da família. Mas como através da família? Porque na minha casa, quando era sábado e domingo, virava sede. Botava um som, juntava gente de todo mundo ali na frente. De lado era um Xangô. Veja bem que situação. E a gente passava aquele final de semana todinho. Amigo, não tinha como. Eu entrei nas drogas, fui expulso de casa e agora tá eu na rua. Tô na rua. Não conseguia sair, porque o vício é incontrolável. Você sente a necessidade de ter aquela coisa na vida, sente a vontade de ser livre, né? Não de roubar, de matar, isso aí é mentira, tá? O cara que faz isso, que usa droga dizendo que vai matar, que vai roubar, vai fazer aquilo ali, é um frouxo, é mentiroso. Eu usei muito, nunca roubei e nunca matei. Apesar de meu primeiro presente que eu recebi como um participante daquela turma ali, daquela organização, no dia que eu completei ano, o cara me presenteou com uma pistola. Na época, não sei se existe hoje ainda, mas era uma 765, com um pente de bala intacto. E o meu primeiro ato, achei lindo, o meu primeiro ato foi quando eu vi assim, disse, caramba, eu sou muito importante para receber uma arma. Não, meu amigo, você não é importante, você é um zero à esquerda. Ninguém, por que ninguém dá um dinheiro para você se livrar? Por que ninguém dá um conselho? Dá uma arma e você acha que você está arrasando porque está recebendo uma arma? Não. Mesmo assim, eu recebi uma arma e não aceitei, logicamente. Eu disse que não queria, minha família não aceitava. Mas, rapaz, tu não mora em casa, tua família te abandonou, tu vive na rua, caçando latinha, tomando banho da água do rio Capibaribe, para se alimentar. Disse, mas não quero não, quero arma não. Eu tenho um pavio um pouquinho curto, e eu com a arma não dava muito certo não, porque se o cara pisasse no meu pé uma vez e pedisse desculpa, na segunda vez eu não deixava ele pedir desculpa, eu atirava nele. E eu não quero isso. Eu quero viver minha vida normal. Mas aí eu conheci um jovem, né? Vou chegar lá, vou resumir essa parte. Conheci 2 jovens, para falar a verdade, 3, que era meu amigo até então. Mas a gente não sabia o que ele fazia por fora. E num determinado momento ele foi para uma barraca comprar pão para a gente comer, porque depois de usar maconha, amigo, a fome que você dá. Não tem explicação não. Você come pedra se deixar. Banana verde, manga verde, jaca verde, pão, bolacha, água, o que vier você mata, tá? E ele foi. E quando chegou lá, o cara estourou o miolo dele na frente de todo mundo com um tiro de espingarda 12, chamava 12 cortada, pequenininha assim, matou esse rapaz. E eu tentei, agora eu vou tentar sair eu das drogas. E força, e não tinha.
Mas eu andava dentro da casa esse lugar de centro espírito, esse negócio de Xangô, e eu conheci um cidadão que também já dormiu, já faleceu, chamado Seu Valdomiro. Chamado Seu Valdomiro. E esse Seu Valdomiro era componente desse centro de macumba também. Esse Seu Valdomiro foi que não me deixou eu me estragar. Esse rapaz que morreu era sobrinho dele. E ele não deixou que eu que fosse estragado pelas drogas. E ele sabia que eu tinha um ponto fraco, que era pescar. Aí ele disse, a gente vai pescar. Eu disse, não, mas eu não tenho bicicleta. Ele arrumava a bicicleta para ir pescar. Arrumava a bicicleta para a gente pescar e num determinado momento desse, ele começou a levar um cigarrinho de maconha para eu usar na barragem para não ter que comprar no outro canto. Aí uma vez ele levava, a outra dizia que não tinha dinheiro, não esquecia, mas mesmo assim sabia que o ponto fraco era a minha pesca e me levava. Chegou num determinado momento que eu disse, eu não posso ir mais não, porque eu estou sem bicicleta. Ele disse, eu tenho a bicicleta. Se eu tenho a bicicleta? Tenho. Mas foi assim que começou a minha libertação. Eu quero que você medite bem nisso, que vai ter a segunda parte que eu vou contar, tá? E vocês vão ficar sabendo de mais detalhes sobre o que aconteceu comigo. Olá, voltei. Obrigado. Tudo bom? Aí, voltando àquela parte que não tinha a bicicleta, o transporte, ele resolveu inovar. A gente ia pescar mais próximo, né? Claro. Ia pescar numa barragem chamada Barragem de Itapacurá, que é aqui na zona da Mata, município de São Lourenço da Mata. E as pessoas que usavam droga, veja que situação, a minha situação. As pessoas que usavam droga comigo, que se dizia amigo, resolveram me eliminar. Mas por que me eliminar? Porque dizia, eles sabem demais e é provável que ele vai dizer às outras pessoas que onde a gente vive, como a gente vive, onde usa droga. E nesse momento eu me senti um pouco constrangido porque restrito, não podia ir para canto nenhum. Eu dormi na casa desse cidadão, que ele me disse que não ia deixar eu dormir na rua, me colocou para dormir na casa dele, eu dormia na sala assim no sofá, me lembro. Dona Laíra, que também já faleceu, que era a esposa dele, agradecia muito a ela, e Dona Helena, que ainda é viva, que é a filha dele, e Dona Marlene, para falar a verdade. E me deram muito conselho até eu sair. Mas agora ficou com um dilema. Eu saí das drogas, mas as drogas parece que se grudou, não quer sair de mim, porque agora tem uns amigos que querem me eliminar. E me fizeram um convite para me encontrar comigo num lugar chamado A Gamela. A Gamela era um lugar nada mais nada menos que um campo de futebol, numa antiga pedreira, que a água passava dentro onde quebraram a pedra, virou uma bacia de pedra que enchia d'água, água limpa. E marcaram comigo ali. E eu disse que ia. Marquei e disse, eu vou descer para a gente jogar bola. Desce para a gente jogar bola, mas não era, tá? Era para me matar.
E nesse momento, eu creio que ele já estava sendo procurado também pela polícia, porque no momento em que eu ia descer, quando eu cheguei mais ou menos no metade do caminho, eu vi muito estupido de bala, muita arma de fogo dando tiroteio, e eu voltei às pressas para casa. Mas não demorou muito tempo, não. Daqui a pouco eu disse, rapaz, foi um tiroteio lá embaixo tão grande, morreu fulano, ciclano, Beltrano, eu disse, quem matou? Disse a polícia. Foi mesmo, foi, quem matou foi a polícia. E a gente foi olhar, era justamente as pessoas que tinham marcado comigo para eu chegar naquele determinado lugar, em São Lourenço. Graças a Deus, eu consegui sair de São Lourenço e fui morar, mas meus pais, a gente foi morar num lugar chamado Pinto Formoso, uma favelazinha, uma comunidade, e não pode dizer favela, né? É uma comunidade que fica antes de chegar em Dois Irmãos, em Recife, por trás de um moinho que fabrica ração para pinto, é da granja do Pinto Formoso. Pronto, eu morava ali atrás. E ali atrás eu conheci uma moça e conheci também uns amigos, tá? A gente passando muita necessidade ali ainda. Naquela época estava em alta, negócio de motel. Minha mãe trabalhava num motel, minha tia no outro. Para você ver a necessidade que a gente passava. Minha mãe trabalhava a noite todinha no motel e juntava o resto da comida dos hóspedes e trazia para a gente comer. Chegava em casa, a gente saía, botava num papel grande e tirava os palitos de dente, papel, guardanapo, tirava tudo, ninguém sabe o que era que tinha mais. Juntava e separava para a gente comer. Para a gente comer aquele ali, resto, literalmente resto de comida. Resto de comida. Aí a gente escolhia, comia, passando fome. Minha tia também morava com a gente, começou a trabalhar. E foi passando o tempo, conheci uma moça, comecei a namorar com ela, lá mesmo, nessa comunidade. E o que me chamou mais a atenção depois foi que a gente quase que eu caí também de novo no mundo das drogas, tá? Conheci umas pessoas lá que começou a me mostrar que isso aqui é bom, só que eu já conhecia. Não, não. Eu saí das drogas há pouco tempo. Não vou voltar. Aconteceu isso, eu contando a ele, não vou voltar no mundo das drogas. Mas não é todo que é assim, eu disse, não dá para voltar, tá? E num determinado tempo eu voltei para o álcool. Voltei para o álcool, meu querido. Eu bebia todos os dias. Todos os dias. Não, agora sim, não era só mais eu. Era eu, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, minha namorada não bebia não. Mas o meu vizinho, todo mundo bebia. Final de semana, meu amigo, na frente de casa. Podia não ter comida, mas álcool tinha. Muito álcool. Bebida. E eu não tinha muita saída não, porque a gente passava muita necessidade e uma das formas da gente ficar tranquilo era bebendo, para ficar mais... esquecer do tempo. Até que a gente, trabalhando nesse negócio de motel, minha mãe, tinha um primo da gente de longe, que eu fui trabalhar uma vez com ele. Aí meu vizinho disse, olha, eu trabalho numa empresa, que essa empresa está precisando de alguém para trabalhar. Eu disse, eu vou. Aí eu fui lá, falei com o homem disse, é para abrir uma piquete. Talvez ninguém saiba o que é piquete, mas piquete é você abrir um lugar de mata, tá? Para achar os pontos do terreno, para fazer topografia. Pronto, eu fui para abrir essa parte. Ele gostou do trabalho, mandou ir outro dia, fui outro dia, mandou ir outra vez, eu fui outra vez.
Depois terminou, filho, a gente formou a granja, e ele perguntou, você quer trabalhar na loja não? Fazer uma limpeza só final de semana, 2 vezes na semana? Eu disse, quero. Aí fui fazer limpeza na granja dele, na loja dele, que também é para outro vídeo, que eu não vou falar sobre essa empresa, tá? Agora eu não vou falar, eu quero falar do que aconteceu comigo. Aí, minha vida. Não fui mais para as drogas, caí no álcool, e para sair do álcool foi mais complicado. Namorava com uma menina que me dava conselho, claro, mas os pais bebiam mais do que eu. Os tios bebiam, os irmãos bebiam, todo mundo bebia. Como é que eu poderia, onde é que eu fico nesse meio? Não dá para ficar, né? E meu pai, não já operado de coração, teve um grande problema, como vocês sabem. A gente foi morar num lugar chamado Tabatinga, Camaragibe. Aí foi que a gente veio-se embora para Camaragibe. As coisas já começou a melhorar, porque eu trabalhava, não vou entrar no assunto do trabalho, mas eu conheci outra menina, que hoje é a atual minha esposa. Tenho uma filha, tenho um neto com ela, tudo, o meu neto com a minha filha, claro. A gente vive até hoje. Mas também não foi fácil não chegar até aqui não, com ela não, tá? Teve alguns problemas, não por motivo dela, motivo meu. Como vocês sabem, eu estava no álcool. E fui morar em Tabatinga. Em Tabatinga, meu pai bebia muito, passou doença, passou mal, se operou-se mais uma vez. Ainda bebia, o médico dizia que ele não tocasse em álcool, mas não tinha jeito, não sei como chegava a cachaça lá, mas quando a gente chegava ele estava bêbado, tá? Muito bêbado mesmo, doente. Mas não queria conselho da gente. Mas eu comecei a visitar uma família minha que morava em Tiúma, na usina Tiúma, antiga usina Tiúma. Comecei a visitar elas, que eu gosto muito de pescar. Ela tinha um açude, que hoje não existe mais, porque aqui tem um determinado empresário que resolveu botar ele abaixo, um açude histórico, não feito por a gente, mas bem histórico, há mais de 100 anos, e eles conseguiram diminuir esse açude. Vai, sai daqui, desculpa. E a gente ficou sem entender o trabalho de Deus. E eu comecei a visitar, eu ia de bicicleta, de Tabatinga para Tiúma pescar. Ali lá eu encontrei os meus primos, antigos primos, que hoje são tudo crentes, tá? Graças a Deus são todos diferentes. Mas antigamente ele gostava de vaquejada. Muita vaquejada, mulherengo, a gente tudo era mulherengo, não podia ver como se diz, a linguagem nordestei. Muita gente vai me criticar por isso, mas é a linguagem daqui. O homem não podia ver um rabo de saia. Primo, mas essa palavra posso dizer sim. Não estou falando uma coisa absurda, não. E quem conhece Pernambuco, quem conhece o Nordeste, sabe que isso é um linguajar natural. E marcamos para ir para uma vaquejada. Tá bom. Uma vaquejada. Aí, meu querido, eu fui. Nesse dia, não deu para ir para a vaquejada. Não deu para ir para a vaquejada. Aí eu disse, vamos marcar para o dia. Bora. Aí marcou para outro dia. Aí eu ia pescar. Toda semana eu ia. Conheci a Adriana, minha esposa. Começamos a namorar. Começamos a ficar por ali. Na linguagem pernambucana, que é mais complicado do que você imagina. A moça fugiu. Ou eu carreguei a moça. Não tem casa, não tinha nada, mas carreguei assim mesmo. Não sei como, mas carregamos. Fomos para casa da minha avó, que ainda era viva, em São Lourenço. E não vou contar essa parte, mas eu ia pescar com ela. E num determinado momento a gente marcou uma viagem para ir para vaquejada em Surubim. Aí quando eu cheguei lá, tava todo mundo rindo da minha cara. Cheguei todo nos trinques, né? Bota, calça branca,
camisa alinhada, pronta para ir para a vaquejada. Quando começaram a rir da minha cara, eu disse, o que foi? Não vai para vaquejada, não. Por quê? Eu sou crente. Como é, rapaz? Eu sou crente. Se tu é crente? Sim. Como? Eu sou crente. Está bom. E agora? Disse, agora vamos para a igreja. Disse, tá bom. A gente foi pescar, na volta a gente foi para a igreja. Meu amigo, você que me assiste, a hoste demoníaca que vive solta e que você não consegue enxergar pelo olho natural, você não imagina o tamanho e quanto eles brigam, quanto eles lutam para que você não enxergue a verdade do Evangelho. Fui para a igreja, minha esposa começou a sentir dor de cabeça na hora. E por causa da dor de cabeça a gente não foi para a igreja. Acredita nisso? Todo mundo foi para a igreja e a gente pegou nosso transporte e viemos para Tabatinga. Chegou em Tabatinga, ela deitou um pouquinho, tomou um banho, daqui a pouco cessou a dor de cabeça. Eu disse, como? Aí marcamos outra vez de novo para ir para Tiúma. Aí fomos. 3 vezes seguida ela teve essa dor de cabeça repentina. Não conseguiu. Demorou, passou uns tempos. Um tempo não, passou muito tempo. Aí a gente foi para pescar mesmo. Fomos pescar. E na volta a gente entrou em Tiúma e disse, hoje a gente vai ser crente. Ela começou a sentir dor de cabeça. Meu primo Luiz, que hoje é fotógrafo da igreja, faz parte da nossa denominação. E faz fotógrafo, ele faz filmagem nas comissões, nas festividades, esse negócio assim, e etc. E nesse caso a gente voltou. Deu dor de cabeça do jeito que deu, ele fez uma oração, ela diminuiu a dor de cabeça e a gente foi para a igreja. Chegou na igreja na hora do culto, ela levantou primeiro que eu, claro, e eu, a mão, parecia que tinha uma marreta de Thor amarrada no braço e não subia. Até quando eu me converti. Quando eu me converti, ela melhorou da dor de cabeça. Naquele momento, a gente cultuou. Voltamos para casa. Chegamos em casa, depois do culto, e ficamos por um bom momento. Creio eu que ainda me desviei outra vez, mais uma vez, se eu não me engano. Mas não passei muito tempo fora, não, que eu não conseguia me encaixar mais no sistema que existe lá fora, não. Eu sentia vontade, eu sinto vontade. Eu tenho aquele prazer nas coisas de Deus. A coisa do mundo é muito passageira. Te eleva a um patamar, mas quando cai, é muito rápido. A queda é muito ruim, a queda é alta, a queda é dolorosa. Eu, para chegar hoje aqui, para contar a vocês, isso é a parte de um dos testemunhos, vai ter outra segunda parte. A segunda parte é bem interessante, porque tem milagre no meio. Não quer dizer que isso aí não seja um milagre. Eu hoje estar aqui falando para vocês do meu testemunho e o que aconteceu comigo. Mas vem milagre maior, teve milagre maior, teve milagre bem maior. Teve milagre que eu mesmo, como cristão, não acreditava que estava acontecendo comigo. Teve milagre na minha vida que eu duvidava, disse, não pode ser. Mas o maior milagre que eu tive foi a minha salvação, foi a minha conversão. Eu sou convertido, eu não sou convencido, eu sou convertido. Literalmente, na palavra de Deus. Aí, como você sabe, eu não sou convencido, eu sou convertido.
Muitas pessoas acham que para eu chegar até aqui foi fácil. Não foi fácil, não. Sofri muito, sofri muito. Passei muita dificuldade financeira, física. Eu passei por lugares que não desejo para ninguém. Vivi época da minha vida que não, eu acho que eu não aceito passar por ela e não aguentaria, não suportaria passar por ela. Se não é a mão de Deus que me guardasse, hoje talvez eu não estivesse por aqui. Talvez não, tenho certeza que não estaria aqui. Eu tinha tudo para ser uma pessoa revoltada. Tenho tudo para ser uma pessoa incrédula. Tenho todo em todos os sentidos. Porque depois que eu aceitei o evangelho, perdi os amigos, perdi alguns da família não aceitam, até hoje, tá? Não aceitam. Até irmão, estou falando de irmão de carne, de sangue. Acha que pelo que eu tenho passado, pelo que eu passei, eu estou pagando algo, porque ele acha que não é. Por quê? Porque eles não tiveram a transformação que eu tive. Eles não tiveram o privilégio de passar pelo que eu passei. Eles não tiveram a chance de conhecer o que eu conheci. Eles não se deixaram, a maioria deles que acha que é normal, acha que eu estou ficando quadrado, acha que eu sou inadequado para o sistema deles, é que eles não se deixaram o evangelho tomar conta do seu ser. Eu me vi na necessidade de hoje eu não ser crente, de hoje eu não aceitar o Deus que todo mundo fala. Porque pelo que eu passei, eu dizia, onde é que está Deus? Mas é justamente aí eu estava numa escola. Eu estava na escola e aprendendo tudo errado. E agora eu tenho que fazer a minha prova. E na prova do mundo, que o mundo me ensinou, era meu professor, eu fui reprovado. Graças a Deus eu fui reprovado, tá? Por que eu fui reprovado? Porque o que eles queriam era que eu visse o mundo ao contrário, como ele vê. Para que Deus? Para que igreja? Para que a Bíblia? Ele não queria que eu dissesse. E é justamente aí onde eu aprendi que o maior testemunho de um cristão não é quando você briga, quando você critica, quando você está cantando, se alegra, não. O maior testemunho de um cristão é saber o que dizer na hora certa, falando a verdade sem ofender, sem machucar, mesmo que para isso alguns fiquem machucados. Mas de uma maneira
que ele veja que a gente está aqui fazendo uma prova. Mas para ser aprovado aqui, não é preciso eu gastar minha vida. Não é preciso eu me embriagar para ter coragem de falar. Não é preciso eu me drogar para ser liberto. Aqui é preciso, a prova que eu faço hoje é abandonar isto. Eu abandonei o vício para ensinar quem tem vício. E para mostrar a quem é viciado que as drogas matam. Eu deixei o álcool, que é a minha prova, para mostrar a transformação que o álcool deixa no seu corpo físico, espiritual, emocional. Mas tu vai falar sobre o quê? Eu vou falar sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo não precisou andar em carruagem blindada de ouro, feito o rei fazia, para mostrar a verdade. Jesus Cristo não precisou abandonar o seu corpo para mostrar aos fariseus a verdade. Jesus Cristo mostrou a verdade, a simplicidade, a plenitude do Filho de Deus como um homem e como Deus. Ah, mas Jesus Cristo Não, Jesus Cristo não foi diferente da gente. Jesus Cristo, pelo que eu entendi, Jesus Cristo se alimentou, Jesus Cristo bebia água, andou a pé, pescou, comeu, se divertiu provavelmente, chorou, alegrou-se quando devia se alegrar, mas ele não mostrava só a parte do Pai. Ele mostrava ao mundo, ao povo, o mundo é isto aqui, ó. Mas para chegar ao reino do céu, tu tem que deixar essa parte. Tu tem que adorar aqui, porque é impossível de uma fonte sair dois tipos de água, uma doce e uma salgada, no mesmo veio, não sai. É impossível tu plantar um pé de abacate, ele dá caju, manga e jaca. Ele vai dar abacate. Você pode até enxertar, tá? Mas é um pé de abacate. O que eu quero falar para vocês, meu amado, é que esse é um pouquinho do meu testemunho e que a segunda parte que eu vou fazer para vocês em um determinado momento é mais interessante ainda do que essa. Foi como eu me regenerei, como eu enfrentei a dificuldade, como é que eu vivo hoje. Passei por dificuldade? Sim, passei muita dificuldade. Até choro quando eu me lembro disso. Mas eu mostrarei para vocês que é possível sobreviver no meio da tempestade. Sempre há uma saída. Sempre há uma janela. Sempre há uma área de escape. Em plena guerra espiritual, onde a maior arma do inimigo é a sua falta de conhecimento na palavra. E não é qualquer palavra, é na palavra de Deus. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Isso não é uma palavra simples não, tá? Isso não é uma palavra que você pega em um jornal e joga no mato, não. Isso é uma palavra poderosa. Isso é uma palavra dita pelo próprio Filho de Deus. Pois é, medite nessa palavra. Reflita
Como é que você está vivendo? Fala no teu comentário. Já fosse, se alguma dessas partes aqui que eu falei, sobre droga, álcool, se você já passou por ela, se você saiu, conta-me um pouco, para que eu possa entender. Eu passei em 6 anos, de 6 a 7 anos no mundo das drogas. No álcool passei muito mais do que isso. Sofri muito. A tempestade veio, as ondas cresceram, tropecei, caí, me levantei, caí de novo. Não é fácil, não é fácil. Ninguém nunca disse que era fácil. Aí me levantei de novo. Só tem um problema, quando a gente está no mundo que cai, nós quebra ossos, ficamos mais frágeis. Não agora. Eu caí, me levantei um pouco mais forte, caí de novo, levantei mais forte ainda. E agora eu oro, eu busco jejum um pouco, mas jejum. E o meu pedido que eu faço a Deus é o seguinte, é que eu não caia, é que Ele me segure, me sustente. Tem um hino que diz, segura na mão de Deus. É interessante? É. Segurar na mão de Deus é muito interessante. Mas o mais interessante é Deus segurar na tua mão. Mas para tu sentir Deus segurar na tua mão, é preciso tu estender a tua mão para Ele. Porque não pode encolher, tu não abre a porta de uma casa sem a maçaneta e sem a chave. Quando tu estende a mão para Ele, Ele te segura. E quando, amigo, meu irmão, quando Ele lhe segura com a forte mão dele, você não cai, você não tropeça, você passa por espinho, você passa dentro das águas, você passa no fogo. Estou falando aqui espiritualmente, viu? Não vá por aí pisando em fogueira, feito os outros muitos fazem, e dizendo que é folclore, não, tá? Quando eu falo passar pelas águas e não te afogará espiritualmente, tu vai passar por dificuldade? Vai. Mas vai sair da dificuldade? Vai sair mais forte. Vai sair mais forte em cada queda que tu tombar, em cada lugar que tu tombar. Que Deus, Ele dá a prova, mas o intuito de Deus não é te reprovar, é te aprovar. Ele não está preocupado com o estômago que tu levou, que ficou para trás, não. Ele não está preocupado com a tua roupa de marca ou sem marca, não. Ele não está preocupado quantas vezes tu saltou, não está preocupado. Ele está preocupado quantas vezes tu chorou, quantas vezes tu buscou. Ele está preocupado em não te perder. Mas para que isso não aconteça, tu tem que estar com a tua mão estendida. Tu tem que estar buscando. Ora, para tu se alimentar, tu trabalha. Não é? O alimento só vem porque tu trabalha, porque se tu não trabalhar, o alimento não vem, tu vai passar dificuldade. Para tu viajar, tu paga. Porque se tu não pagar, tu não viaja. Para tu entrar em outro país, tu tem que ter uma liberação por um passaporte. Se tu não tiver esse passaporte e o visto, tu não serve, tu não entra. E por que para Deus tu quer ficar do mesmo jeito que era no mundo? Se eu já saí de lá.
Para Deus a gente tem que ser diferente. A gente tem que buscar o reino do céu. Eu não vou procurar tomar remédio sem estar sentindo dores ou dificuldade ou uma doença. Se eu tomo remédio, é porque eu estou tomando remédio para curar uma causa. E se eu procurei Jesus Cristo, é porque ele me prometeu de me salvar. Ele me prometeu um lugar que não é na terra. Ele me prometeu a vida eterna. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por ele. Então, o que é que eu estou fazendo no mundo? Eu vou buscar qual é a felicidade que o mundo me dá, falando espiritualmente. Materialmente eu posso fazer tudo. Tudo. O poder é crente hoje não faz. Não, faço tudo. Tudo que não blasfeme a palavra de Deus. Ah, vai beber? Não, não vou beber. Vai jogar? Não, não vou. Não, não vou. Não vou. Por quê? Porque eu sou salvo. Não é porque eu sou crente. É porque eu sou salvo. Jesus Cristo me deu a oportunidade de eu me separar do pecado. Eu não tenho que conviver. Eu convivo com o pecado, mas não quero viver no pecado. Eu não pretendo viver no pecado. Eu busco a perfeição. Eu busco ser fiel. Eu busco cada dia mais a presença de Deus para que eu viva melhor os meus dias na terra e tenha a oportunidade de, naquele dia, ter meu nome escrito no livro da vida. Isso é o que eu pretendo e isso é o que eu deixo para todos vocês. Isso eu agradeço a cada um, em nome de Jesus Cristo, que nos proteja, nos guarde, e que dê uma nova oportunidade, uma próxima vez, para eu fazer o resto do testemunho que eu tenho, para mostrar a vocês a dificuldade de um cristão a chegar na sua determinada questão, que é a salvação. Não é impossível, é difícil, a caminhada é espinhosa, mas não é impossível. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.